Oi, pessoal! Finalmente eu trouxe A tão esperada review. livro versus série de Quem é Você, Alaska? Um dos livros do John Green, que saiu faz bastante tempo, só que só esse ano saiu a série baseada no livro, né? Quem é Você, Alaska? Na HBO Max. Se eu não me engano, tem uns 8 episódios. E aí eu tive a ideia de ler novamente o livro, eu já conhecia a história, e fazer uma review, livro versus série, qual é melhor, qual é pior, se tem alguma que é melhor ou pior, como é que rolou essa adaptação, pontos fortes, pontos fracos, enfim. É bom vocês saberem que esse vídeo contém spoilers, então se você não leu ou não viu e não gosta de spoilers, Saia desse vídeo agora. e eu separei algumas coisas também, então como é que vai funcionar? Eu vou falar um pouco sobre a caracterização dos personagens, porque isso é uma coisa pessoal minha. Eu gosto muito quando eles seguem a caracterização à risca dos personagens do livro. Nesse caso não foi assim, mas não foi ruim, e eu já vou explicar por quê. Vou falar as coisas diferentes que tem na história, as coisas parecidas, e eu separei também frases legais da história, porque, bom, como vocês sabem, eu adoro frases legais. E eu vou deixar as frases aqui pra vocês que eu gostei muito. Então vamos lá, primeiro ponto, caracterização de personagens. O Miles, que é o protagonista, tá ok. Mas o que acontece? Eles fizeram algumas adaptações. A maior parte dos personagens que ele descreve são loiros. Então os dois rivais, né, os meninos, são loiros. Deixa eu ver, eu anotei aqui. A namorada do coronel é loira. E o próprio coronel, ele não descreve ele como um personagem negro, que no caso eles colocaram na série. E ele é bem diferente, assim, a descrição do coronel, tem cabelo castanho, lá, lá, lá. E a própria Lara, que é a que vem da Romênia, ela tem cabelos castanhos encaracolados. E no livro, e na série ela é loira. E na série também a namorada do coronel é asiática, descendente de asiático. O coronel é negro. E os meninos também, tem um que é asiático e o outro é só... tem cabelo castanho, assim, escuro. Por que eu não fiquei brava com essas adaptações? Porque eles quiseram colocar, eu acredito, né, que seja isso. Pra mim tá bem na cara que é isso. Muita diversidade no casting e eu gostei muito das adaptações que eles fizeram. Os atores são muito legais, são muito bons. Todo mundo entrega o que tem que entregar. Então isso não é um problema. Por causa disso. Se não fosse pela diversidade, só adaptassem assim, eu não ia gostar. Porque eu gosto quando segue a risca a caracterização dos personagens. Mas isso é uma opinião minha. Agora sim, a Alaska, que eles escolheram uma atriz que ela é parecida com a descrição, só que no livro ele foca muito no corpo dela, nas curvas. Coisa de moleque adolescente. E ele fala muito do peito dela, e que ela é super, assim, sabe, avantajada. E a atriz não é. Ela é super esguia, magra, assim, corpo de bailarina, seguindo os estereótipos da sociedade. Não que bailarinas tenham que ter o corpo assim. Mas enfim, eu acho que isso talvez tenha faltado um pouco, porque o Miles fala muito disso no livro, assim, sabe? Bem adolescente, sim, menino. Enfim, essa é a parte das caracterizações, que a única que eu acho que faltou um pouco pra mim foi essa parte da Alaska. Mas tudo bem também, porque a atriz é super boa, super se encaixa no papel. Apesar de que minha mãe, que assistiu comigo, falou que ela é muito parecida com a protagonista de Cidades de Papel, que também é do John Green. E aí ficou um pouco igual, talvez, pra ela. Eu acho parecida, mas não fez muita diferença pra mim. Agora, a história. Algumas coisas são diferentes, mas a linha narrativa, os diálogos, é tudo muito parecido. Não vai ter problema de tipo, mas isso é diferente no livro. Tem algumas coisas que são diferentes, sim. Por exemplo, quando o Takumi descobre que foi a Alaska que dedurou a menina e tal, ele conta pro gordo, mas a Alaska, ela conta pro coronel antes de dar todo aquele BO. Não tem aquela briga enorme dos dois, apesar de que ele repreende ela, mas não tem uma briga tão grande. Quando o Miles vai pra corte lá da escola, ele não vai sozinho, vai todo mundo junto. Essas coisas não acontecem dessa forma.
Na Ação de Graças também, o Coronel e a Alaska, eles estão se falando, eles não estavam brigados, e ele realmente vai até o campus convidar ela e o Gordo pra irem comer na casa dele. E a mãe do Coronel, na verdade, é uma cozinheira de uma casa de waffles no livro. E na série eles colocaram ela como dona de um mercadinho, tipo, dela. Que eu achei legal também, achei que também teve esse lance de mudar pra empoderar o personagem e que não tem muito problema, assim, nesse caso. Então, achei super ok a adaptação. Que mais? Tem uma cena da Alaska e do Gordo numa sala de TV no livro, que não tem na série, mas é completamente dispensável. Não tem nada demais. Aquela parte que eles invadem o quarto da Alaska pra inundar lá por causa dos livros, acontece antes, na verdade, deles saberem que ela foi a cagueta, né, da menina. Então, mas eu gostei do jeito que eles construíram na série, porque meio que tudo que foi acontecendo tinha um porquê de acontecer. Eles fizeram uma linha um pouco diferente da do livro, mas que funcionou muito bem. E, assim, as partes importantes eles não deixam de entregar na série, apesar de ser um pouco diferente do livro. E não tem problema também, né? Porque uma coisa, a gente tem que entender. Eu, como uma boa leitora, que sempre gostei muito, assim, e antigamente até tinha preconceito com adaptações, a gente tem que entender quando eles adaptam o livro pra filme, pra série, quando eles só se inspiram no universo do livro pra fazer um filme e uma série, quando eles se baseiam na narrativa mesmo do livro, porque são coisas diferentes. E não dá pra colocar tudo que tem no livro, Tipo, até dá. mas aí seria muito longo e talvez cansasse um pouco, porque tem cenas que estão ali. Tudo é importante, mas talvez não pra dinamicidade de um vídeo, no caso de uma série ou um filme, talvez não fosse muito interessante colocar, que nem essa cena da Alaska e do Miles nessa sala de TV, que eles conversam de qualquer coisa, assim, não é muito uau. Tem umas cenas legais que eles colocaram na série também, deles vendo pornô. E quando ele conhece a Alaska, ela coloca a mão dele no peito dela. E, tipo, isso pra mim caracterizou muito a personagem da Alaska. Não tem isso no livro, é, tipo, diferente, assim, o envolvimento deles. Mas eu achei muito legal, muito divertido. Condiz total com a personagem. Eu acho que até enriqueceu mais, assim, o psicológico dela. Que mais? Deixa eu checar aqui nas minhas anotações. Tem uma coisa no livro que eu gostei muito, que o Miles, ele foca um pouco na importância da família dele pra ele. E isso pra mim é muito relevante por causa, né, do final da série, do porquê que tudo acontece. E ele tipo, eu achei isso muito relevante no livro. Não tem ele falando da importância que a família dele tem pra ele na série. Apesar dele ser um pouco desprendido da família e tal, ele é bem parecido o personagem no livro e na série. Mas no livro ele fala algumas coisas, tipo, que ele, tô percebendo real a importância de ter uma família, que bom que eu tenho os meus pais e que, né, rola tão bem a nossa... O nosso. Como é que fala? A nossa relação familiar ali, né? Também não tem a cena do professor, da Alaska e do Miles irem na casa do professor. Não tem aquela cena do professor falando do antigo namorado dele. Que eu também entendi a importância de terem colocado isso na série. Também foi relevante. Mas não tem no livro, não existe. E tem uma coisa legal também, envolvendo as tulipas brancas da Alaska, que ela leva pra mãe e que o Jake dá pra ela de presente, né? De presente não, enfim, né? De namorado. Eles fazem uma certa comparação com as rosas do Pequeno Príncipe. Eu acho que foi intencional, porque depois que tudo acontece, eles têm uma dissertação e uma das perguntas da professora de francês é qual é a importância da rosa no livro do Pequeno Príncipe. Que ele até fala, essa rosa agora é única pra mim no mundo, lá. É muito lindo o Pequeno Príncipe, enfim. Mas não é sobre isso que a gente tá falando. E eu achei bem legal eles terem trazido a importância da rosa do Pequeno Príncipe para a importância das tulipas brancas para Alaska em relação à mãe no livro. Eu gosto muito de referências literárias, né? Vocês sabem. Enfim, quando tem muita referência literária, que é o caso desse livro, que a Alaska muito foi de um livro que chama O General no Labirinto, que é a história do Che Guevara. Inclusive, lerei, depois eu faço uma review, mas vai demorar um pouco ainda. Eu gosto muito
disso em história, quando traz referência pra dentro de uma história. Enfim, é basicamente isso. A série entrega super bem o que o livro entrega. Pouquíssimas diferenças, assim, na linha narrativa. Eu gostei que os diálogos seguem muito a risco os diálogos do livro. Os personagens estão bem caracterizados, o elenco foi bem escolhido. E é isso, eu gostei bastante. É teen, mas John Green escreve coisas mais teen, mas ele sempre coloca alguma coisa forte, né, nos livros dele. Ele trata de coisas como câncer, no caso de A Culpa das Estrelas, toque, no caso de borboletas, tartarugas até lá embaixo. Nessa daqui, da depressão, desse lance da Alaska e todo esse lance, assim. E dessa coisa do Miles procurar esse grande talvez, essas perguntas não respondidas e como o professor de filosofia é tão relevante na história. É raro a gente ver histórias que trazem esses temas, de como as religiões respondem aquelas perguntas que ninguém sabe, né? Pra onde vamos, o que acontece depois que a gente morre, qual é esse grande talvez do Miles. Enfim, acho muito relevante o tema, essa temática tratada no livro. Acho bem legal, apesar de ser teen, é importante ter esse tipo de coisa. Bom, Ah, gente, eu esqueci de uma coisa. uma coisa que eu sinto falta na série e no livro também não tem, tem só uma parte, né? É de saber o que eles escreveram na redação final deles, do labirinto e qual era a pergunta, a principal pergunta da vida deles, né? Que, bom, quem leu o livro e viu a série sabe que esse é o tema das redações que o professor de filosofia pede. E no livro tem a do Miles. E eu vou compartilhar aqui com vocês, quem não tem o livro, quem não leu, e quem viu a série e quer saber o que ele escreveu sobre isso. Então vamos lá. Antes de vir pra cá, pensei por um bom tempo que para sair do labirinto fosse necessário fingir que ele não existia. Construir um mundo pequeno, porém autossuficiente, num rincão longínquo desse infinito labirinto e fingir que eu não estava perdido, mas em casa. Só que isso tinha me conduzido a uma vida solitária, tendo por companhia unicamente as últimas palavras dos já mortos. Então vim pra cá em busca de um grande talvez, de amigos verdadeiros e de uma vida maior do que a minha vidinha. Mas estraguei tudo. O coronel estragou tudo, Takumi estragou tudo e ela escorreu por entre nossos dedos. E não adianta embelezar a verdade. Ela merecia amigos melhores. Depois que estragou tudo, tantos anos atrás, apenas uma garotinha imobilizada pelo terror, Alaska desmoronou em seu próprio enigma. Eu poderia ter tomado o mesmo rumo, mas sabia onde aquilo ia dar. Então continuo acreditando num grande talvez, e sou capaz de acreditar nele, apesar de tê-la perdido. Pois sim, vou esquecê-la. Aquilo que é construído desmorona imperceptivelmente devagar. Vou esquecê-la, mas ela perdoará meu esquecimento, assim como eu a perdoo por ter se esquecido de mim, do coronel e de todo mundo, lembrando-se apenas de si mesma e de sua mãe naqueles últimos minutos que passou como pessoa. Hoje sei que ela me perdoa por ter sido burro e medroso, por ter tomado uma atitude burra e medrosa. Sei que ela me perdoa, assim como sua mãe também a perdoa. Eis porque sei disso. Pensei no começo que ela fosse apenas um cadáver, apenas escuridão, apenas um corpo a ser comido pelos vermes. Pensei muito nela assim, como a refeição de algum bicho. O que ela fora, olhos verdes, um meio sorriso, as curvas suaves da perna, em breve seria um nada, apenas ossos que eu não tinha visto. Pensei no lento processo de tornar-se esqueleto, depois fóssil, depois carvão, e dali a milhares de anos ser extraído pelas pessoas do futuro, que aqueceriam suas casas com ela e a transformariam em fumaça, ondulando numa chaminé, cobrindo a atmosfera. Às vezes, ainda acho que a outra vida é algo que inventamos para apaziguar a dor da perda, para tornar nosso tempo no labirinto suportável. Talvez ela fosse apenas matéria, e a matéria se recicla. Mas, para ser sincero, não acredito que ela fosse só matéria. O resto dela também precisa ser reciclado. Hoje, acredito que somos mais do que a soma das nossas partes. Se pegássemos seu código genético, suas experiências de vida, seus relacionamentos com outras pessoas e o enxertássemos num corpo do mesmo tamanho e com as mesmas proporções, ainda assim não teríamos outra Alaska. Existe algo mais,
Uma parte que é maior do que a soma das suas partes cognoscíveis. E essa parte tem de ir para algum lugar, pois não pode ser destruída. Embora ninguém possa me acusar de ser um grande estudioso das ciências exatas, se tem uma coisa que aprendi nas aulas de física é que a energia não se cria nem se destrói. E se Alaska realmente tirou sua própria vida, esse é o tipo de esperança que eu gostaria de ter lhe dado. Esquecer e abandonar a mãe, os amigos, as próprias expectativas eram coisas horríveis, mas ela não precisava ter se metido em si mesma e se autodestruído. Somos capazes de sobreviver a essas coisas horríveis, pois somos tão indestrutíveis quanto pensamos ser. Quando os adultos dizem, os adolescentes se acham invencíveis, com aquele sorriso malicioso e idiota estampado na cara, eles não sabem o quanto estão certos. Não devemos perder a esperança, pois jamais seremos irremediavelmente feridos. Pensamos que somos invencíveis porque realmente somos. Não nascemos nem morremos. Como toda a energia, nós simplesmente mudamos de forma, de tamanho e de manifestação. Os adultos se esquecem disso quando envelhecem. Ficam com medo de perder e de fracassar. Mas essa parte que é maior do que a soma das partes não tem começo e não tem fim. E, portanto, não pode falhar. Eu sei que ela me perdoa, assim como eu a perdoo. As últimas palavras de Thomas Edison foram: o outro lado é muito bonito. Eu não sei onde fica o outro lado, mas acredito que seja em algum lugar e espero que seja bonito. Quem viu a série, quem leu o livro, depois me fala, comenta, falem comigo que eu quero saber. Me falem o que vocês acharam da review. E eu vou deixar aqui as frases que eu separei que são muito legais do livro. Ouvir em silêncio é a minha forma de conviver em sociedade. Tenho medo de fantasmas, gordo, e a minha casa está cheia deles. Que é um dos motivos pelo qual... É o motivo, na verdade, pelo qual ela não volta para casa, né? O medo da inércia fez com que ela entrasse em um estado perpétuo de movimento. O que isso quer dizer, né? Inércia, o medo de ficar parada, de estagnar, fez com que ela nunca mais parasse de se mover, que ela entrasse numa hiperatividade infinita, que é bem a Alaska, né? Foi um dia meio parado. Eu deveria ter feito coisas extraordinárias. Tipo, Levanta a bunda daí agora e vai fazer alguma coisa extraordinária. E a última que eu peguei é do Coronel. Acho que rápida e diretamente é a única forma de sair. Mas eu prefiro o labirinto. O labirinto é uma droga, mas eu o escolho. Que é esse lance de escolher a vida, apesar das muitas, né, particularidades e dificuldades dela. E é isso, pessoal.